Capítulo 7. Sete mistérios de Deus, na plenitude de Deus. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Daniel 2, 22. A cada mistério, um novo despertar. Em alguns arrebatamentos aos céus, me despertou, levando-me a um discernimento mais amplo. São incontáveis as dimensões espirituais celestes, o que nos torna incapaz como ser humano de mensurar a grandeza, a sabedoria e o tempo de Deus. E mesmo buscando descrever com precisão o que vi, eu me sinto muitas vezes muito limitada. Por isso afirmo que somente as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus, são incontestáveis. A linha do fogo, sarça ardente. Certa noite, já bem na calada da noite, logo após meditar na palavra de Deus no livro de Daniel, percebi em visão espiritual que havia uma linha de fogo, templo de Deus, na posição horizontal. Além daquela passagem de luz, ou seja, dentro dela e após a mesma, ampliava-se uma nova dimensão. Lá estava um cavaleiro do exército de Deus, cuja armadura era de ouro puro e seus olhos eram como fogo consumidor. Ao meu lado estava um anjo mensageiro de vestes brancas, cujo cinto era largo e vermelho. Este anjo foi designado por Deus a me levar em espírito até a linha de fogo. Meu coração palpitava forte enquanto via o meu espírito ir. Os mistérios de Deus são surpreendentes e ao mesmo tempo temíveis e fantásticos. Aleluia! Ao chegarmos ao limite da linha de fogo, cujo foco de luz estava mais intenso, fui atraída imediatamente para dentro do olho do cavalo, do cavaleiro de Deus. Dentro do olho do cavalo vivente, anjo-trono, estava a sarça ardente, cujas chamas eram em tons azuis dado para prata. Ali dentro, ao me aproximar do esplendor florescente da sarça ardente, também, rapidamente, fui atraída para dentro de uma das chamas dela. Então, devido à intensificação da Shekinah de Deus, o meu espírito começou a estremecer ao receber a energia de Deus. Discerni que são 7 as chamas da sarça ardente, que tipificam os 7 mistérios de Deus. Leia para sua meditação 1 Coríntios 1, de 23 a 25, Colossenses 2, 2, 4, 3 e Jó 11, 6a. Ao observar minhas vestes de santidade, notei que estavam longas e nas cores das chamas da sarça ardente. Meus cabelos, tipificando cobertura sobre os meus pensamentos, estavam compridos e também em chamas celestes. Meu espírito começou a andar dentro da sarça. O local estava claro, muito claro e transparente como cristal. Eu podia sentir no meu corpo físico o calor das chamas. Comecei a chorar. E chorei também ao digitar, pois me despertou novamente um desejo imenso de ficar ali. Estava em segurança, tranquila, numa alegria celestial inexplicável. Como amo meu Deus! É mesmo difícil conter as lágrimas. Mesmo porque meu espírito já havia discernido que estar dentro das chamas da sarça ardente era estar dentro da Shekinah de Deus. Ali dentro havia 7 portas, na plenitude das portas, pois 7 é o número perfeito de Deus e não se avalia como o contar dos homens. A cada passagem pelas 7 portas-chamas, sendo também as 7 chamas da sarça ardente, meu espírito recebia a descarga do poder de Deus, ao ponto de cair em glória e ficar desfalecido. Veja Daniel 8, 27. Então ouvi a voz do próprio Senhor Deus, com sua voz de trovão, dizendo: Filha, os que adentrarem pelas minhas chamas conhecerão a minha bravura inigualável. Contemplo os que me amam e me buscam constantemente em espírito. A estes dar-lhes-ei a conhecer do meu espírito. Sede, portanto, vigilantes, filhos, e não desprezem minha presença. E após o bradar de Deus, novamente fui atraída
pela Shekinah dele. Sentia mesmo ele me tocando. Meu espírito, alma e corpo estremecia, ao ponto de ver o meu espírito desfalecido sem conseguir ficar de pé, e assim adormeci por um tempo celestial. Depois, meu ser começou a girar no sentido horário em alta velocidade, na luz dos céus, retornando para o estado físico do corpo, que é limitado à dimensão terrestre. Laboratório celeste, anjos de asas coloridas. Surpreendente para mim foi ver um anjo de asas abertas, cujas penas eram nas 7 cores do arco celeste. As suas asas carregavam porções da Shekinah de Deus, da glória de Deus. Ele se aproximou de mim com suas vestes brancas, e eu notei que seus pés são fogos reluzentes, e em sua cabeça há uma coroa de diamante. Seus cabelos são encaracolados, e sua pele é veludada como de um bebê. Ao se assentar acima de mim, as suas asas foram recolhidas. Ele trouxe consigo um incensário de ouro, que exalava uma fumaça perfumada, branca e suave. Tratava-se do cheiro da adoração e oração dos santos. Ele conversava comigo em línguas celestiais, o meu espírito. Logo à frente vi uma balança da justiça de Deus. De um lado da balança, de 2 bandas, havia envelopes brancos e do outro lado pedrinhas brancas como contrapeso. A balança estava sob medida, nada em falta, havia equilíbrio. O anjo olhou para mim e disse-me: os envelopes são resposta dos pedidos dos santos, que quando aprovados por Deus chegam como chuvas de bênçãos, e essas respostas são suas. Aquele anjo de asas grandes me abraçou e me elevou às alturas, lançando-me nos ares celestes. Bailamos enquanto milhares de anjos nos observavam atentamente. A Shekinah de Deus me revestia com sua luz. Voamos pelos lagos, vales e montes do paraíso celeste. Em dado momento, vi o arco celeste de forma semicircular, em uma planície verdejante repleta de flores e fontes de água viva. Estavam ali anjos da alegria. Um deles me conduziu até uma imensa espada, que se abriu ao meio como as abas de uma grande porta. Do outro lado da porta tudo era branco, muito alvo como a neve. Lá, anciãos circulavam com talheres prateados em mãos. Estava no laboratório celestial, local da preparação do vinho da ceia. Havia um grande tonel de vinho sendo preparado para os santos da terra. Bebi do vinho da redenção e me alegrei. Leia Atos 26:18, 1 Timóteo 3:9, 1 João 5:4 e Gálatas 2:20. Ao sair dali, continuamos a caminhar por ruas de diamantes e ouro. Quanto refrigério aquele lugar! Que maravilhoso! Recebi um livro de estratégias do avivamento e um colar contendo uma pedra vermelha, tipificando o selo de autoridade em nome de Jesus. Os anjos do Senhor estavam como testemunha deste ato celeste profético. De repente, bradou o Senhor, e todos eles se curvavam perante a sua majestosa presença, a presença do grande eu sou. Eu também me curvei. Em seguida, notei a presença de Elias, do anjo do Senhor e de Moisés, vindo do grande clarão de onde saíra o brado do Senhor. Eu quase não podia ver devido à claridade fortíssima. Então me prostrei em prantos diante do que estava entre Elias e Moisés. Meu espírito entendeu que era Jesus, na figura do anjo do Senhor. Leia Josué 5:14. Leia também Efésios 1:3-14. Jesus tocou minha cabeça e, segurando minha mão direita, me ergueu. Delicadamente beijou minha mão e assoprou em minha testa. E assim meu espírito passou a bailar diante do meu Senhor e amado noivo. Em seguida, o anjo conduziu-me a sentar juntamente com outros anjos de vestes brancas e braceletes de diamantes, numa mesa de seminários, onde ocorreria uma assembléia solene, na qual Jesus, na figura do anjo do Senhor, Elias e Moisés estavam presentes. Leia para sua meditação Mateus 17:1-3. Do olhar de Jesus,
refletia em nosso meio como que uma bola de luzes coloridas e transparentes de dentro dele. E como um filme podia-se ver exércitos e mais exércitos de Deus, todos de vestes de júbilo celestial, se preparando para o resgate da noiva. Os exércitos estavam posicionados de forma hierárquica a perder de vista. Entre eles estavam os anjos da elite do Senhor dos Exércitos, sendo que nesse contexto os tais anjos de elite de alto escalão foram liberados para ministrarem na Europa. Vislumbrada com tudo o que via, me aproximei de Jesus e lhe fiz um pedido. Senhor, eu quero ficar aqui contigo. Livra-me do mal. Porém ele me disse, amada, ainda será revelada a ti muitas coisas do reino, para que o meu povo entenda os meus propósitos de resgate, e repousará sobre ti o Espírito do Senhor. Ainda observando o olhar do Senhor Jesus, meu espírito foi levado a ver como o desenrolar de uma filmagem, o exército do poder das trevas recebendo ordens para atacar o povo de Deus na terra. Observei então que havia na terra homens endemoniados, entre eles com espírito de religiosidade. Eram homens cruéis, que maltratavam, caluniavam e afrontavam os profetas de Deus enviados à terra. Podia ver os profetas de Deus como milhões de servos valentes, vestidos de pano de saco, que significa humildade, com vida em propósito diante do Senhor, em prol dos perdidos. Eles lamentavam e clamavam por socorro, clamavam pela volta do noivo de Jesus. Uma nova identidade está sendo gerada no meio do povo de Deus. São jovens audaciosos, destemidos, lançando uma nova marca. Por onde for serão reconhecidos como loucos de Deus, devido às suas roupas, vestes de pano de saco, cabelos grandes e ou raspados, entre outras situações. Veja Romanos 8, 19, 22. E disse o Senhor, crescei e multiplicai, povo meu, escolhidos meus, filhos, anjos do avivamento, na virtude de João Batista, ide bradai, lutai e preparai o caminho, sois leões de Deus. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. 1 João 2,14. Notei que, embora bandos e bandos de demônios atacassem o povo de Deus, esses eram queimados ao tocar nas vestes de saco. Então disse-me o anjo, o que estava ao meu lado, eis que Deus está levantando uma geração de adoradores sem fim, destemidos e aguerridos para a guerra. Eles abalarão a terra e o inferno, e toda a terra reconhecerá essa geração de guerreiros adoradores, guerreiros preocupados em resgatar os perdidos da casa de Israel. Mateus 15, 24. Recebi das mãos de um anjo ali um pó prateado, tipificando a justiça de Deus. E quando o meu espírito estava retornando para a dimensão espiritual da terra, juntamente com anjos de asas coloridas, esse me orientou a jogar o pó prateado sobre o mar, tipificando o mundo. Assim fiz. E eis que milhares de vidas com suas vestes brancas de santidade recebiam o pó prateado sobre seus olhos, ao olharem para o alto, e os seus rostos brilhavam. Aleluias! Aquele anjo lindo, de asas coloridas, me deixou em casa e retornou para o céu. Um edifício transparente, flores feitas de água gelatinosa. Uma sexta-feira de janeiro de 2007, durante uma vigília em minha casa, juntamente com um pequeno grupo de pessoas, vi em uma visão espiritual que na porta do meu quarto estavam penduradas 2 chaves de ouro. Ouvi do Espírito Santo que se tratava de 2 portas que seriam abertas no reino de Deus, dentre as quais teria informações a respeito. Guardei em silêncio até encerrada a vigília. Já faltava 10 minutos para as 4 horas da manhã, quando me acomodei em meu quarto, após pegar o meu caderno de anotações. À minha frente vi 6 anjos de pé e outro assentado na cama. O anjo que estava sentado trouxe-me um livro pequeno que estava aberto. Eu podia ouvir e ver cortinas de pérolas preciosas se movendo e se entrelaçando pelo agir do vento impetuoso, o que propiciava o barulho.
O anjo apontou o dedo sobre um dos subtítulos que brilhava muito os seus escritos celestes. Ele fez gestos para que eu tocasse onde ele estava tocando. Parei de escrever e toquei no livro, e de repente foi-se ampliando minha visão. E como que uma viagem súbita, foi conduzida em espírito pela linha circular do tempo de Deus. Assim, em espírito, fui sendo trasladada a níveis mais profundos de intimidades com Deus. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Romanos 11, 33. Meu espírito foi sendo arrebatado às profundezas de Deus, até chegar a um lago profundo de águas verdes, tipo um poço. Lembrei-me do poço de Jacó, João 4, 6. Refletia-se uma luz forte do alto sobre o poço, do qual chamarei de poço de Jacó. Juntamente com o anjo de Deus, aprofundamos ainda mais, mergulhando naquela água verde. Tratava-se de um nado espiritual nas águas do Espírito Santo. Em uma de minhas mãos estava uma das chaves de ouro, sendo que a outra estava pendurada em meu pescoço. Nadamos como que por um extenso túnel de luz esverdeada. Chegamos a um local secreto onde havia seres verdes. Eles tinham asas e linguagem celestial que lembrava assobios celestes. Era muito mistério. Havia muita luz ali. As árvores eram como que de cristais e se inclinavam quando passávamos por elas. A grama lembrava veludo verde esmeralda e havia flores feitas como que de água gelatinosa. Isso mesmo, tratava-se de flores de água. E o mais interessante é que aquelas flores tinham vida e órgãos dos sentidos. Elas louvavam o Senhor, Rei da Glória. Salmos 24, 10. Logo à frente, havia um edifício transparente como vidro, cujas janelas eram altas e refletiam muito. Num dos andares transparentes estavam seres como homens de vestes vermelhas aveludadas, bordadas em fios de ouro. Do lado de fora se podia vê-los. Cautelosamente caminhávamos pelo caminho de blocos transparentes e cintilantes. A luz do sol da justiça, Jesus, brilhava, formando sobre as águas as cores do arco celeste. Ao chegar próximo à imensa porta, o anjo que estava comigo me instruiu como colocar a chave de minha mão na porta. Primeiro coloquei meu dedo indicador na fechadura. Havia tipo um sensor que colhia minha identidade de noiva de Jesus. Depois, num piscar de olhos, a chave que estava em minhas mãos tornou-se meu próprio dedo. Deus tem um mistério que nós desconhecemos. Ele explica os mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Quantos mistérios! O Espírito Santo me fez entender que Deus confiará à sua noiva fiel segredos do seu reino e que o dedo indicador no contexto ministerial tipifica profeta. Também discerni que as chaves do reino dos céus são dadas aos profetas fiéis. Basta buscar, querer receber e aguardar o dispensar do Espírito Santo de Deus, segundo a sua vontade. Aquela imensa porta abriu-se, era mesmo muito alta, e antes do teto havia uma nuvem de glória celeste. Passou próximo a mim um ser ligeiro, como o vento. Tinha a incumbência de anunciar nossa chegada. Ao adentrar-me, comecei a andar por ali e observar tudo. Então, olhei para trás e vi que o anjo que tinha me levado até ali me observava parado na porta. Ele assinou para mim, demonstrando que era o momento de prosseguir sem mim. Fiquei naquele momento insegura. Era como se eu quisesse que ele continuasse comigo, mas entendi que era chegado o momento de nos separar. A porta continuava aberta. Eu caminhava atentamente, até que 4 varões vestidos de linho azul chegaram próximo a mim e me conduziram a um salão ao lado, cujas paredes eram formadas de engrenagens grandes, encaixadas umas nas outras. Elas se movimentavam tipo uma máquina ligeira. Às vezes, devido ao reflexo da luz, elas ficavam transparentes como cristal. Havia logo à frente uma mesa oval e transparente. Dela surgiam várias cenas, como que de um filme. E em dado momento, vindo da filmagem, eu ouvi: "Esta mulher tem que parar.
fazendo referência à minha pessoa como profetisa. Pensei que se tratava de demônios, porém o Espírito Santo me fez discernir serem pessoas indignadas com as revelações que me foram confiadas por ele. Então, um daqueles varões de azul tocou o meu ombro e me incentivou a prosseguir por ser uma missão profética. Mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Depois, vi também através do filme muitas pessoas lendo as revelações e se quebrantando diante do Senhor, e muitas outras faziam concertos. Quero deixar claro que não escrevo para minha própria exaltação, honra e glória. Escrevo sim como ato de obediência à voz do Espírito Santo, para que seja manifesta a glória de Deus segundo a sua vontade. Efésios 1:3-5. Ao olhar para o lado de fora, observei que caía uma garoa de águas cristalinas. Era fantástico ver. Havia seres pequenos, tipo pássaros verde-água, que brincavam sobrevoando alegremente entre as flores d'água. Ao observar e me alegrar com aqueles seres, imediatamente o meu espírito foi transportado além daquelas engrenagens transparentes para a chuva de águas cristalinas. Eu bebia e me banhava naquela chuva. Aqueles seres pequenos brincavam comigo e com eles mesmos. Faziam acrobacias e cantavam alegremente, adorando o Criador do Universo. Ao correr pelo jardim brincando com eles, chegamos próximo a uma passagem transparente, como que uma barragem de vidro. Ao transpor aquela passagem, já me vi em outra circunstância do reino. Aleluia! Glória a Deus!